Zé Peixe, amigo das águas. José Martins Ribeiro Nunes, filho de Vectúria Martins, professora de matemática, e Nicanor Ribeiro Nunes, funcionário público. Nasceu em Aracaju em 5 de janeiro de 1927. É o terceiro filho de uma prole de 3 meninos e 3 meninas, dos irmãos Rita Shank, que também ganhou o apelido de Rita Peixe. Era a única que o acompanhava nas aventuras no rio, mesmo com a desaprovação dos seus pais, que achavam um comportamento inadequado para uma menina, sempre lhes dando broncas e mesmo escondendo a roupa de banho da garota, o que não adiantava, pois iam nadar com o uniforme escolar mesmo, o qual colocavam para secar depois nos fundos da casa. Seus pais preferiam que Zé Peixe se dedicasse aos estudos e às lições de casa, mas ele só queria saber de ficar na praia, vendo o fluxo dos barcos, desenhando navios e espalhando pela casa essas lembranças de um tempo onde todas as embarcações precisavam dele para entrar no Rio Sergipe, ou orientando os capitães sobre as mudanças dos bancos de areia de seu leito. Os navios mudaram bastante e mesmo com a alta tecnologia, os capitães de grandes navios precisavam de práticos para ajudar a manobrar as embarcações. Nasceu e morou por toda a sua vida na Avenida Ivo do Prado, 704, antiga Rua da Frente, residência que pertencera aos seus avós, de onde tinha a vista de sua verdadeira casa, o Rio Sergipe. Foi ali que passou a infância com os seus 5 irmãos. Em tempo de maré cheia, a água vinha bater na porta. Estudou no colégio de Dona Glorinha Chaves o curso primário. No colégio Jackson de Figueiredo, o ginásio. E o segundo grau no colégio Tobias Barreto. Deu trabalho para estudar, mas tirou o equivalente ao ensino fundamental dos dias de hoje. O seu amor pelo mar vem desde criança e aos 12 anos já nadava muito bem. Aos 14 anos, estava presente nas atividades com os marinheiros da Capitania dos Portos, que ficava próxima à sua casa. Aprendeu a nadar com os seus pais e desde a infância brincava no rio ou atravessava a nado para pegar os frutos dos cajueiros da outra margem. Começou a executar pequenos serviços antes de ter a idade possível para entrar na marinha. Aos 17 anos, formou-se prático. A profissão de prático foi regulamentada com a chegada da família real no Brasil e passou a ser a vida do sergipano. Ele era símbolo da maritimidade e orgulho naval nacional e conhecia como ninguém os segredos da boca da barra, onde o Rio Sergipe se abre para o mar e bancos de areia se formavam de uma hora para outra, colocando em risco as embarcações. Conhecia a profundidade do rio pela cor, as correntezas pelas variações mínimas de temperatura, pela intensidade e direção do vento. Em 1947, aos 20 anos de idade, seu pai o fez ir até o serviço da Marinha, onde, mediante concurso, foi admitido como prático, lotado na Capitania dos Portos do estado de Sergipe, profissão que exerceu por mais de meio século, nas décadas de 40 e 50. Naquela época, a remuneração do prático era bem mais modesta. Foi desde cedo, portanto, que desenvolveu uma relação especial com as águas, tirando daí seu sustento e sua motivação para viver, como se fosse ali seu habitat natural. Era um homem franzino, de 1,60 m, pesava 53 quilos, uma pessoa simples, igual a todo mundo. Não se deslumbrava com seus feitos, nem com suas manias e bravuras. Nunca se apegou a dinheiro ou outros bens materiais. Ajudava a família e aos mais necessitados. Era uma pessoa muito digna e trabalhadora.
Um homem que saltava de uma altura de 40 metros, que levava e trazia navios até o porto sem um barco de apoio, evitando as armadilhas dos canais, retornando a nado uma distância de 13 quilômetros. Nas chegadas dos navios ao porto, às vezes utilizava de uma prancha para ir em busca das embarcações mais distantes e as aguardava em cima da boia de espera, a 12 quilômetros da praia, durante toda a noite ou mesmo durante o dia, até a maré ser propícia à aproximação e ao embarque no porto. Estes feitos eram realizados até em sua idade mais avançada, o que surpreendia a tripulação e comandantes desavisados. Era chamado pelos estrangeiros de Joe Fish, um dos práticos mais conhecidos do planeta. Graças aos seus dotes, conseguiu evitar o naufrágio de grandes embarcações, o navio Mercury, e a morte dos seus tripulantes. Casou-se na década de 60 com Maria Augusta de Oliveira Nunes, mas nunca teve filhos. Quando se casou, Zé Peixe não quis sair da casa onde nasceu, porque queria ajudar a sua própria mãe. Comprou a 3 quadras dali uma residência na mesma avenida para sua esposa e ia buscá-la diariamente de bicicleta para levá-la à agência dos Correios, onde trabalhava. Em seguida, pedalava novamente até a capitania dos portos, onde começaria mais um dia de trabalho. Sem ter filhos, José Martins desenvolveu uma relação especial com os sobrinhos, assim como os demais membros da família. Ana Luísa Schanck lembra com emoção de todos os momentos de sua infância ao lado do tio, que sempre foi um exemplo dentro da família. Quem colocou o apelido de Zé Peixe foi o comandante da Marinha, Aldo Sá Brito de Souza, quando tinha 11 anos de idade. Por 55 anos, Zé Peixe trabalhou na praticagem sem nunca ter faltado um dia. Mesmo depois de aposentado, não conseguia se afastar do mar e trabalhava com amor na sua profissão de prático. Não tomava banho e nem bebia água doce. Só usava sapato em ocasiões especiais, como ir à missa, operando a praticagem ou em comemorações na capitania. Apesar de só tomar banho de mar, fazia a barba em casa normalmente. A sua alimentação era basicamente de frutas e café com pão. Seus trajes diários eram um calção de mar amarrado por uma corda e andava sempre descalço. Zé Peixe não vivia sem duas coisas: um barco e uma bicicleta, quando não estava embarcado. Acordava muito cedo e às 6 horas já estava tomando banho no rio. Cuidava dos 3 barcos que ficavam atracados em frente à capitania dos portos e de bicicleta ia comprar frutas no mercado. Nunca fumou, nem bebeu álcool e dormia às 8 horas da noite. Gostava de ir à missa sempre na igreja do São José ou na igreja do Colégio Arquidiocesano do Padre Carvalho, quando usava os sapatos. Um dia, seu amigo Zé Galera observou que Zé Peixe usava um sapato, porém sem sola. Ele foi o único que tinha autorização para andar maltrapilho no terminal marítimo, sempre de bermuda acima da cintura e pés no chão. Por ser uma raridade, Zé Peixe virou uma exceção às regras. O deputado Fernando Gabeira, quando exilado na Alemanha, viu uma reportagem sobre Zé Peixe e disse: "Ele é meu herói". Ao retornar ao Brasil, foi conhecer o bravo nadador e tentou até fazer um filme, mas ele não quis. Uma referência em sua profissão, Zé Peixe não cativou aqueles ao seu redor somente por seu jeito simples e humilde. O seu trabalho como prático deixou marcas naqueles que conviveram com ele durante os anos em que trabalhou no mar, a serviço da vida de inúmeros navegantes guiados por ele na boca da barra do rio Sergipe. Zé Peixe viveu em uma época em que não havia carro e nem televisão. Viu o manguezal ser aterrado e os navios minguando com o impulso rodoviário da década de 50.
Aracaju estava sendo tomada por edifícios e shopping centers, transformando os horizontes da cidade. Zé Peixe se deslocou do eixo social para se incorporar à natureza. Ele se tornou um símbolo de uma época em que o Rio Sergipe tinha grande importância para o cotidiano. Zé Peixe se transformou em um personagem das águas. Muita gente ficava debruçada na balaustrada do Rio Sergipe para acompanhar as braçadas do solitário homem-peixe. A forma como lidava com a profissão e a vida fez com que pessoas de outras partes do Brasil e do mundo viessem a Aracaju para ver de perto o cotidiano de Zé Peixe. Zé Peixe recebeu algumas homenagens como o da Prefeitura Municipal de Aracaju, concedendo-lhe o título de Grão-Mestre da Ordem do Mérito Serigi, a medalha e a encomenda Honorius Causa, a medalha Almirante Tamandaré, uma das maiores honrarias concedidas pela Marinha, condecorado com o escudo em ouro, concedida pelo governo do Rio Grande do Norte por ter salvo, ao lado da sua irmã Rita, 3 velejadores da Iole Potiguar, barco à vela daquele estado. O Parque Aquático do Batistão recebe o seu nome quando o governador do estado era João Alves Filho. Participou de 2 programas do Fantástico. Foi entrevistado por Jô Soares e por grandes revistas nacionais e internacionais da Alemanha e da Inglaterra. Cidadão sergipano no século XX. O comandante da Capitania dos Portos, o capitão de fragata Berivaldo Vieira Figueiredo, explicou que a falta de patente militar nunca impediu que a Marinha reconhecesse a importância do trabalho de Zé Peixe. Comentou também que ele continuará sempre sendo um ícone para Sergipe. Foi prático em uma época onde existiam poucos recursos tecnológicos e chamava a atenção pela forma como desempenhava o seu trabalho. Zé Peixe passava muita serenidade para os comandantes quando realizava as manobras nas embarcações. Vários comandantes da capitania que trabalharam com ele ressaltaram suas qualidades. Além disso, Zé Peixe virou uma referência para a praticagem e será sempre uma pessoa a ser lembrada por Sergipe. Seu jeito vigoroso, independente e trabalhador sempre foram vistos como exemplos de caráter e de um envelhecimento digno. Foi uma das atrações que conduziu a tocha pan-americana durante os Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro, fazendo o trajeto de barco. Zé Peixe é conhecido, reverenciado e aclamado por marinheiros do país inteiro. Mesmo aposentado em 2009, com 82 anos, conforme portaria número 141/DPC de 13 de outubro de 2009, e já enfermo, continuava trabalhando, não se importando com o dinheiro que recebia. Seu salário era distribuído a pedintes, velhos pescadores que não podiam mais trabalhar e não tinham nenhum tipo de amparo, a catadores de caranguejo que não tinham seu sustento do mangue, ou pobres que caíram na infelicidade da bebida e esmolam pelas ruas. O interessante é que ele não tinha nada. Sua casa era ocupada por um bocado de entulho de tudo que juntou na vida. Ele não jogava nada fora. Quando o dia amanhecia, Zé Peixe apenas abria um sorriso e partia para o mar. Longe dele se sentia um peixe fora d'água, mas nele era um homem feliz, mesmo sem sapatos. A lendária figura do homem franzino que encantou o mundo com sua simplicidade e seus feitos como prático, atravessando a nado o Rio Sergipe, sucumbiu ao mal de Alzheimer, doença degenerativa que o deixou limitado e restrito à sua casa, onde era assistido pela família. Faleceu na tarde de quinta-feira, 26 de abril de 2012, vítima de insuficiência respiratória aos 85 anos em Aracaju, José Martins Ribeiro Nunes, conhecido como Zé Peixe. Foi velado na Capitania dos Portos do estado de Sergipe, na Praça dos Heróis, localizada na Avenida Ivo do Prado, 752, bairro São José,
Homenagem merecida pelos serviços prestados ao longo de sua movimentada vida. A urna coberta com a bandeira do Brasil foi conduzida em carro aberto do Corpo de Bombeiros Militares de Sergipe, onde seu sepultamento aconteceu no tradicional cemitério Santa Isabel, no dia 27 de abril de 2012. Zé Peixe foi reverenciado por marinheiros dos 7 cantos por sua humildade, bravura e profundo conhecedor das coisas do mar. José Martins foi uma das poucas pessoas que representaram verdadeiramente a sergipanidade e que honrou a imagem do seu estado. Nenhuma pessoa que tenha convivido com Zé Peixe vai falar algo ruim dele. Ele vai ficar na história como uma pessoa única, um ser humano sem mágoas. Zé Peixe, mais do que uma lenda, um grande homem, amigo das águas. Era um homem franzino que tinha por destino as águas do mar. Levava o navio da boca do rio até o alto mar. Do alto do barco dava pra escutar o mar lhe chamando. Como um voo de pássaro nas águas mergulhava e saía nadando. O seu amor pelo mar vem desde criança, quando aprendeu com os seus pais a nadar no rio, vendo o navio passar. Logo depois, por concurso foi ser prático na marinha. Nada o deslumbrava, pois sempre amava tudo que fazia. Nunca faltou ao trabalho, mesmo aposentado, ainda trabalhou. Não conseguia se afastar do mar, pois o mar era o seu amor. Andava descalço, com um calção amarrado por uma corda. Um bravo nadador, sergipano de valor, que o mundo admirou. Foi uma raridade operando a praticagem que o mundo viu. Reconhecido por ter conduzido vários barcos e navios. Homenageado, também aclamado no país e no estrangeiro. Nada o levou à vaidade, sua simplicidade encantou o mundo inteiro. Quando amanhecia o dia, Zé Peixe sorria e partia para o mar. Nele se sentia um homem feliz, alegre no seu lar. Mas um dia foi vencido, seu corpo enfraquecido deixou de praticar. Um ser humano sem mágoas, amigo das águas, no mar foi morar. Era uma pessoa digna, nunca se apegou ao dinheiro, sempre ajudou a família e aos seus companheiros. Homenageamos Zé Peixe, honrou a maritimidade com orgulho e muito amor. Desde
dedicou sua vida ao mar. Na história Zé Peixe vai ficar. Zé Peixe.